aqui é a Misaki e hoje a gente vai continuar então aquela série ali de livros da vida. Estamos indo por muitas partes porque, enfim, né? Vários livros que marcaram a vida. Então hoje eu vou falar, hoje acho que vai ser o vídeo até menorzinho de todos, que eu vou fazer ali dos 25, então quando eu sair da faculdade até os meus 30, mais ou menos, que livros ali daquele meio que marcaram a minha vida até hoje. Não foram muitos, eu posso dizer, tá, gente? Porque uma que nesse período, eu acho que foi o período que eu menos li na vida, né? Eu já tinha falado isso no começo do vídeo ali dos 20, né? Porque no período da faculdade eu acho que eu li mais coisas da faculdade do que livros aí de entretenimento, enfim. E dos 25 ao 30, nossa senhora, né? Porque a gente tá ali, né? Tá ali se divertindo, fazendo outras coisas, né? Aproveitando a vida. Então, eu acho que eu fiz muito mais outras coisas até que marcaram, né? Tipo, foi o período que eu acho que eu mais assisti séries, então... acho que aí nesse período tem muitas séries que marcaram a minha vida. Eu poderia até fazer um vídeo de séries que marcaram a minha vida dos 25 ao 30, porque eu realmente assisti muitas. Uma das, né, só pra deixar aqui antes da gente começar a falar, foi One Tree Hill. One Tree Hill foi uma série que eu comecei a assistir quando eu tava lá nos Estados Unidos, né, com 25 anos ali, 24, 25. E fiquei assistindo depois até terminar. Teve 9 temporadas o negócio, então, né... seguiu aí comigo. Foi uma das séries, aliás, é uma das séries que eu mais gosto até hoje, né? Aquelas que marcaram a vida. Então fica aí, né? Uma dica das séries. Agora falando de livro, então que livros que me marcaram, né? Lembrando que eu tava ali no final da faculdade, lembra que o último livro que me marcou foi o final de Harry Potter, né? E aí depois eu fui fazer o intercâmbio. E, gente, um dos, né, que na verdade foi a série toda que me marcou, eu conheci durante o intercâmbio ali, então, dos 25 pra frente, que foi Crepúsculo. Sim, Twilight. Vamos botar aqui a capinha, né, vai passando aqui capinha de todos. Twilight, New Moon, Eclipse, e aí, por último, Breaking Dawn, que, né... Quando saiu Breaking Dawn, eu já tava voltando pra casa, então foi assim, né? Eu tava lá nos Estados Unidos e eu ia sempre, né, semanalmente, a dar meu rolê nas livrarias, né? E eu via esse Twilight em todo lugar. Lá eu falava, gente, que livro que é esse Twilight? Não sei o quê. E aí eles começaram a gravar o filme nessa época, né? E aí eu conversando com minhas amigas daqui, elas falaram, estão gravando o filme desse livro, não sei o que. Eu falei, gente, esse livro tá em todo lugar aqui, preciso ler. Então, eu comecei a ler esse livro lá, comprei o primeiro livro, li o livro, sei lá, em questão de 2, 3 dias, acho que em 2 dias eu já tinha terminado de ler aquilo. E eu devorei, né? Na próxima semana eu voltei, comprei Lua Nova, comprei Eclipse e ainda não tinha saído o último, que é o Amanhecer, né? Então, eu li os 3 primeiros, assim, em questão de 1 mês eu já tinha lido os 3. E foi uma coisa que, assim, me marcou, porque diferente, né? Era completamente diferente de Harry Potter. Por mais que ele fosse uma série, né? Mais de um livro, e a gente não estava acostumado naquela época a ler, né? Histórias, assim, contínuas de vários livros. Era uma coisa muito, sei lá, tava surgindo ali naquela época, né, dos 20 aos meus 30. E então foi uma coisa diferente. Eu falei, nossa, que legal, né? E aí você fica, gente. Quando eu li, eu fiquei super apaixonada pelo vampirão, né? Não tem como. Ainda mais, né, nos 20 e pouco que você tá ali naquela coisa de, ai, né, o amor da minha vida, vou achar o amor, não sei o quê, nananã. Então foi um negócio que me marcou demais. Eu fiquei super impressionada, muitos anos ali com a história na cabeça. Cheguei a reler, né, nesses anos aí, até os 30, eu cheguei a reler. Eu li, acho que pelo menos umas 2 vezes cada um dos livros, menos o Amanhecer, né, que foi o último. Então, nesse período de 1 ano ali que eu tava com eles, eu cheguei a relê-los, né, esperando por esse último livro. E aí eu lembro que quando eu voltei pra casa, eu pedi pra minha amiga trazer, né, 1 mês depois que ia lançar, eu voltei pra casa no finalzinho de julho de 2008 e no finalzinho de 2008 saiu a primeira tradução aqui no Brasil. Então eu lembro que eu já tinha lido a história inteira quando começou a sair aqui, todo mundo conhecer a história. E aí foi assim, né, tipo, anos à frente ali, deu comentando com as amigas, porque todo mundo tava lendo, né, e enfim, aí eu já conhecia a história. Então, anos aí de paixão, né, pelos vampiros.
vírus e tal. E aí, nesse meio tempo, então, depois que eu tinha lido isso daí e tal, minha irmã, ela me deu um livro que seria ali também um dos que marcaram a minha vida, e eu cheguei até a começar a reli a primeira parte, né, o primeiro livro dessa... Seria uma série, que são 4 livros, mas geralmente eles são lançados juntos, né, como uma mesma história, que são As Brumas de Avalon. Então eu vou deixar a capa da última edição que tem aqui, né, que é uma edição volume único. Então são 4 livros dentro desse livrão grandão. Então eu li ele numa edição que eu não lembro se é da editora Planeta, não vou saber falar aqui agora, mas são 4 volumes, né, separados. Vou deixar a capinha aqui desses 4 volumes, né. E, gente, essa história é, assim, uma história que, assim, sei lá, blowed my mind, entendeu? Porque me fez refletir sobre muitas coisas, assim, na minha vida, né? Sobre o sagrado feminino, sobre as mulheres mesmo, sabe? O nosso papel na sociedade, né? Como a gente foi se tornando tão presa, tão sofrendo tanto preconceito, né? Sendo tão pisada, eu diria até mesmo, chutada para escanteio mesmo, né? Pelos homens. E a gente vai ver muito como isso aconteceu no livro As Brumas de Avalon, porque a gente tem ali toda a história do Rei Arthur, né, da temática ali arturiana, para começar, ela vai ser contada pelo ponto de vista das mulheres da história. E a gente vai ter ali nessa história como que a religião, né, principalmente a religião católica, ela foi enfiando na cabeça das pessoas, né, que tipo as mulheres eram pecadoras, enfim, todas essas coisas que às vezes a gente sente e nem sabe por quê. E aí a gente começa a ver que é uma influência aí de, sei lá, de séculos e séculos, sabe? Então, tinham coisas ali que eu tava lendo que eu nem sabia por que eu pensava, e eu comecei a refletir sobre lendo As Brumas de Avalon. Então, esse livro, gente, é um livro que, nossa, pra sempre vai ter me marcado por ter me aberto a cabeça para muitas dessas questões, né, para coisas que, sei lá, reverberaram no meu íntimo até, né, coisas que eu sentia Michelle, como pessoa, né, como mulher, enfim. Sou muito grata, né? Eu sei que tem ali 1000 polêmicas em torno da autora e tal, sei disso, mas assim, eu sou uma pessoa que separa muito história de autor. Pra mim, a história tá no mundo, entendeu? É do mundo. Então, eu, assim, nunca exalto a autora, né? Eu exalto a história. Essa história é uma história que, sei lá, é um patrimônio do mundo, porque é muito, realmente muito impactante, e é uma história que faz qualquer pessoa que lê, eu tenho certeza que não tem como dizer que não faz você refletir sobre isso, né? Sobre o papel da mulher, sobre tudo que a gente sofreu, sobre por que, né? Que a gente é assim, sofre tanto preconceito, né? Por que tudo isso aconteceu? É uma história que vai te mostrar isso. Então, eu acho que se você tem curiosidade, vá e leia, sabe? Você não precisa ficar fazendo, sei lá, panfletagem da autora nem nada. E aí, né? Já chegando ali perto dos 30, então, tô falando, né? Eu li menos, né? Mas assim, não tiveram livros que marcaram tanto. Eu li vários, assim, de romance, eu poderia citar aqui, mas assim, não são livros que me marcaram, né? Mas eu quero falar então dos 2 últimos que me marcaram, que foram ali próximos aos 30 já. Que foi o número 1, Jogos Vorazes, a série, que eu li ali também quase com 30, eu acho que já nos 30, se eu não me engano, ou foi com 29 ou foi com 30 que eu li. Foi por ali, entendeu? E ele tava saindo aqui no Brasil, ali a tradução. Eu lembro de não ter lido na tradução, eu li no original, porque naquela época muitas vezes era mais barato, né, comprar os livros original do que a tradução. Então eu lembro que eu li no original. E aí depois eu tava, né, começando a namorar o meu então marido agora, mas eu lembro que eu comprei a tradução e ele acabou lendo a tradução. Eu até hoje não li a tradução que eu tenho dos livros de Jogos Vorazes. E foi uma das histórias também que me marcou muito, né, porque trouxe aquele estereótipo da mulher como a heroína da história, né? A mulher ali sendo o fator primordial para tudo se resolver. Então é uma coisa muito diferente, né? Depois de ter tido toda essa experiência com a série das Brumas de Avalon, mostrando pra gente que a gente também era protagonista e a gente teve isso tirado da gente, de alguma forma, principalmente pela religião, né? Então essa série dos Jogos Vorazes trouxe isso de volta. Olha só, we can do it, né?
também podemos ser heroínas, também temos força, também somos fortes, né? Então foi uma série que me marcou muito, sabe? Foi uma série que eu li, assim, sei lá, super querendo saber, né? Nossa senhora, que história sensacional, o que vai acontecer? E, nossa, realmente foi uma série muito surpreendente que me marcou demais. E fora isso também, só pra terminar aqui esse vídeo então, eu queria mencionar que ali também, quase pros meus 30, né, nos 28, 29, 30, eu li o meu primeiro livro de, sei lá, autoajuda, né? Hoje em dia a gente fala mais autoconhecimento para determinados títulos, que foi Alegria e Triunfo. Vou até deixar essa capinha aqui para vocês. Eu não sei onde tá o meu, eu emprestei, alguém não me devolveu, enfim. Esse livro foi o primeiro livro que eu li e que desmistificou esse gênero pra mim, porque até então eu era aquele tipo de pessoa que eu odiava ler esses livros. Eu falava, gente, pra que eu vou ler isso? Esses tipos de livros falam coisas que você já sabe e nunca faz, sabe? O meu discurso era total esse, então eu era uma pessoa assim, 100% preconceito pra esse gênero. E fazendo terapia, nessa época eu tinha começado a fazer terapia, a minha terapeuta, Ana Cláudia, na época, ela falou, não, eu vou te dar um livro, você tenta ler. Se você não gostar, eu nunca mais vou te sugerir nada, mas tenta ler esse livro. E esse livro foi um livro que eu lembro que me marcou muito, porque eu comecei a ler ele, assim, total cética, total achando que ia ser uma droga. E foi sensacional. Então, ele faz muitos paralelos com histórias da Bíblia mesmo, né? Então, gente, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito religiosa, né? Sou uma pessoa muito, assim, ligada ao espiritual. Então, eu conheço muitas coisas, né? Da Bíblia, histórias, etc. E aí, ter essas histórias sendo interpretadas, né, e comentadas sobre outra perspectiva, principalmente após ter lido, né, ter tido essa experiência com as Brumas de Avalon também, foi uma coisa, assim, tão elucidadora, foi uma coisa, assim, muito legal, porque até então eu não tinha aquele negócio na cabeça de olha só, né? Pode ser interpretado dessa outra forma. Óbvio que a gente sabe, nossa, há várias interpretações para a história X da Bíblia, né? Você sabe, conhecimento comum. Agora, daí a você parar e refletir, tipo, olha, realmente poderia ser isso. A mensagem poderia ser essa e essa ou essa outra aqui, entendeu? Então, há uma grande diferença, né, em você saber, há várias mensagens. Agora, você parar para interpretar e realmente internalizar, entender o que cada mensagem está querendo passar, foi uma coisa, assim, mind-blowing pra mim, né, na época. E aí, eu meio que quebrei esse preconceito, porque eu pensei, olha só, realmente tem livros que fazem você pensar e questionar as coisas. Então, há livros que não são aquela fórmula pronta, né, faz isso que você vai ser mega rico na vida, sabe? Isso eu continuo não gostando até hoje. Então, eu procuro sempre achar esse tipo de livro que faça, né, você pegar o que ele tá falando ali, refletir, tentar, de certa forma, encaixar isso na sua vida. E esse livro trouxe isso pra mim, com certeza. E é isso então, gente, vou parar por aqui. O próximo vídeo eu faço falando ali, né, dos meus 30 pra frente. Então, livros que marcaram, esse vai ser, acho que, talvez um vídeo até maiorzinho, porque acho que dos meus 30 até uns 35 deve ter sido a época que eu mais li na vida. Nossa, eu li muito livro nessa época, né? Tá certo que a gente vai falar aqui dos livros que marcaram, então eu vou selecionar alguns só, tá? Não vou ficar me estendendo. Mas é isso então, gente. Não se esqueçam de deixar um like se vocês estão gostando da série, se vocês estão acompanhando. Um beijão, a gente volta aqui então na próxima semana com mais um livro amorzinho, com mais uma história amorzinho. Beijos, até!